Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrá-los bem e em equilíbrio, porque hoje vamos falar justamente sobre equilíbrio, sobre o tão procurado e buscado, né, caminho do meio, né? O que nos garante um pouco de tranquilidade em meio a tanta coisa que a gente tem vivido atualmente, né? O mundo não tá, eu falo que o mundo não está girando, o mundo está capotando. Bom, hoje, sem raios e trovões, como foi no último texto, né? Que estava um temporal, mas provavelmente alguns barulhos das motos, né? Que não tem como a gente evitar, infelizmente. Mas vamos lá, então, bora lá para a leitura do texto. Esse texto foi lançado na quinta-feira, 7 de março de 2024, e o título dele é Espelhamento. O mundo que conhecíamos está passando por profundas transformações. Tudo está sendo limpo e peneirado. Há uma evidente polarização que se estende a todos os níveis de nossas vidas. Todo setor é afetado em alguma medida, tanto o físico quanto o emocional, e também o espiritual. Qual a nossa luta diária para encontrar o caminho do meio? Conseguir obter equilíbrio em meio ao caos é uma tarefa que em alguns momentos nos parece impossível. E entre muitas tentativas e vários acertos, vamos evoluindo um pouquinho a cada dia. Um exercício que tem me auxiliado nessa trajetória é o espelhamento. Antes de explicá-lo, vou fazer aqui um esclarecimento. Já escrevi sobre o termo julgamento e como ele foi absolutamente deturpado. Sempre que as pessoas ouvem a palavra julgamento, imediatamente a associam a algo negativo. Contudo, na minha visão, o julgamento nada mais é do que o resultado da análise de um fato ou situação. Desta avaliação podem surgir resultados positivos ou negativos. Se negativos, o que emitimos é uma condenação, crítica, rejeição, repulsa, entre outras possibilidades. Se positivo, poderá haver uma aprovação, admiração, empatia, elogio e também muitas outras conclusões. Pois bem, dito isso, voltemos ao espelhamento. Diante desse caos e das situações absurdas que mais parecem um filme de ficção, nossa primeira reação é de condenar o que está oposto a nós. Tenta imaginar como, por exemplo, uma pessoa que entendo estar totalmente errada em um polo oposto vê a mim. Na maioria das vezes, percebo que a visão dela sobre mim deve ser muito próxima do que eu tenho dela, pois a nossa visão de mundo é absolutamente inversa, como em um espelho. Isso torna as experiências mais leves. Entender as escolhas alheias, mesmo que não as aceitemos, tira o peso do amargor. E muitas vezes percebo que já estive naquele lugar, mas escolhi sair. E que se alguém me dissesse as coisas que falo e compreendo hoje, eu certamente iria achá-lo doido e fora da casinha. Fora da casinha eu não estou, mas fora das caixinhas é onde tento me manter num exercício diário. A principal caixa da qual me livrei e que me permitiu tantos avanços conscienciais foi uma que, antigamente, costumava estar nas salas de todos os lares e que hoje já se espalhou por todos os cômodos, hipnotizando e controlando sua plateia. Percebo hoje que esse foi o início da jornada de autoconhecimento de muitos. Desta forma, embora muitas vezes refute a visão e escolha do outro, não mais a condeno. Se houver oportunidade de um diálogo, ele deve ser estabelecido, mas se gerar algum conflito, simplesmente deixe para lá, silencie e deixe o tempo agir. Esse exercício tem me deixado mais centrada e menos incomodada com a verdadeira bagunça que me rodeia.
Haverá casos em que não teremos como fazer tal espelhamento, uma vez que estamos em meio a situações e pessoas tão surreais que não há como tentar se colocar naquele lugar. Não há, então, por que perder tempo com isso? O exercício visa nossa melhora e equilíbrio, e o foco é também contribuir para a harmonia do que nos cerca. Então, arregacemos as mangas e façamos nosso trabalho, sem nos importarmos tanto com os demais. Cada um terá o retorno no seu devido tempo. Cuidemos do plantio, pois a colheita é certa. Certo, gente? Então, esse texto realmente fala sobre um exercício que eu tento fazer, porque muitas vezes a gente se depara, né? Como eu sempre falo, a gente está num momento de muita polarização. Então, muitas vezes a gente se depara com opiniões e comportamentos muito opostos ao que a gente pensa, né? A como a gente leva a nossa vida, como a gente vive a nossa vida, que a primeira reação muitas vezes é de irritação, de desconforto diante daquilo, de outras opiniões. E uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, o que às vezes parece óbvio demais para mim, para outra pessoa não é. Porque hoje eu avalio assim, eu não conheço a vivência daquela pessoa, eu não conheço o meio onde ela se desenvolveu, onde ela foi criada, quais os valores que foram passados pela família dela. E apesar de assim, eu rejeitar muito desse comportamento, desses valores dessas pessoas, eu tento fazer essa avaliação antes de condená-las, porque assim, eu não uso a expressão julgá-las, porque normalmente o julgamento, o que é um julgamento? Você pega todos os fatos, todos os dados que você tem, faz uma avaliação e aí você emite um julgamento. Esse julgamento pode ser positivo, pode ser negativo. De repente você avaliando todos os dados que você tem a respeito daquela pessoa, você vai avaliar que ela até que é uma pessoa boa, uma pessoa às vezes ingênua, uma pessoa de bom coração, ou você pode condená-la no sentido de perceber que é uma pessoa que realmente é uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que mente. Então o julgamento é o resultado dessa nossa avaliação dos dados que a gente tem e da nossa também sensibilidade, né, com relação ao que você percebe do outro. Isso não quer dizer que a nossa opinião é a verdadeira, é a única certa. Não, é aquela que serve para a gente. E isso não quer dizer que você precise estar sempre com toda a razão, mas é o que vai delimitar a sua vida, é o que vai te orientar a sua jornada, o seu caminho, porque independente de você não saber se você é o certo ou se o outro é errado, você só pode trazer para a sua vida o que está em sintonia com você. Porque senão você vai desequilibrar. Se você achar que é, você não pode, você tem que ser super compreensivo com todo mundo e aceitar a opinião de todo mundo, você acaba trazendo um desequilíbrio para a sua vida. Você não precisa ter raiva, você não precisa desejar o mal do outro, mas aquela pessoa que não está em sintonia com os seus valores e os seus princípios, ela não precisa estar na sua vida. Você só não precisa mandar energias negativas, mas você também não deve permitir que certas vibrações que te desequilibram entrem na sua vida. Agora, esse exercício também ajuda muito no quê? Nós estamos trilhando um caminho, né? De evolução espiritual e de expansão de consciência. E muitas vezes o que irrita no outro são coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Então,
E é um exercício que não é fácil, ele é muito trabalhoso. Porque é muito difícil, às vezes, a gente aceitar coisas nossas que nos irritam muito. Então, normalmente aquele desconforto é alguma coisa que você precisa trabalhar. Então, às vezes é uma pessoa aquela pessoa que é irritante, que ela fica querendo te convencer que ela tem a razão, que ela tá certa. E por que que aquilo te irrita? Porque às vezes a gente também faz isso, ou pelo menos a gente tem vontade de fazer, ou a gente pensa em fazer. Então você também tem aquilo para trabalhar em você. Porque você tem que ter os seus posicionamentos, a gente precisa ser firme nos nossos posicionamentos, nos nossos valores, mas a gente não precisa querer impor isso para ninguém. Se você puder conversar e argumentar e de repente levar uma luz para uma pessoa que você percebe que está totalmente perdida, totalmente num caminho tortuoso, errado, né? Você até isso é muito válido, mas sem você querer impor aquilo. Se o diálogo é impossível, e às vezes é uma pessoa que você gosta, uma pessoa com quem você quer conviver, deixa para lá. Não toque em assuntos sensíveis, porque não vale a pena. Não dá para você abrir a cabeça de uma pessoa e colocar lá as tuas ideias. Eu acho que se ela tiver que ter acesso a essas informações e entender certas coisas, esse caminho, ela vai trilhar esse caminho, mas vai trilhar por ela mesma, né? Então, fazer às vezes esse tipo, meio que uma comparação, né? Será que eu também, se colocar no lugar, se essa pessoa, se essa pessoa, né? Se essa pessoa tivesse falando para mim um monte de coisa, não sei o quê, e eu tivesse discordando, será que eu também não iria me sentir incomodada também, irritada com ela? Então, será que eu não faço isso também às vezes? E então é um exercício eu falo que é difícil porque muitas vezes a gente se irrita tanto com o comportamento do outro que a gente não aceita que a gente também, às vezes, faça a mesma coisa. É tão desconfortável para a gente que é inaceitável que a gente possa também fazer aquilo. E a gente já fez, assim, se a gente der uma olhadinha, assim, né, o pessoal que está trilhando essa jornada, assim, do despertar, se olhar é, há uns anos atrás, quando muita gente começou, quando a gente teve acesso a muitas informações, a gente foi até bem chato, né? Porque a gente queria falar para todo mundo, tentar alertar e tal, e muita gente não estava preparada para acessar essas informações. Então, nós nos tornamos pessoas assim inconvenientes muitas vezes. Hoje, vendo tudo o que está acontecendo, vendo a exposição das coisas, eu acho que a maioria já está mais tranquilo, entendendo que o caminho é individual, a jornada é individual, né? Nós vivemos num coletivo, mas as escolhas são individuais. O que você vai acessar, o que você vai escolher é um caminho só seu, ninguém pode interferir. Agora, é óbvio que tem algumas situações, algumas pessoas com as quais assim, é impossível você assim ter empatia, empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. Porque nós estamos presenciando algumas situações tão surreais que assim a gente não consegue conceber, a gente não tem como se imaginar naquele lugar. Vou citar um exemplo assim de uma coisa que me chocou bastante, né? A gente está muito nesse momento de as pessoas se identificam com tudo que elas querem. Então, você se identifica, eu me identifico com um poste. Então as pessoas têm que me ver como um poste. E teve uma situação que eu achei bem absurda de uma moça que se identificava como uma pessoa sem visão. E ela tinha visão perfeita. E o que que ela fez? Ela tirou a visão. Eu achei aquilo assim tão absurdo que não tem como você tentar entender esse tipo de comportamento. Desculpa, para mim não dá para entender esse tipo de comportamento.
né? Aí chega a ser realmente beirar mesmo a insanidade. É uma insanidade, eu acho, né? Porque não é possível. E assim, me passaram mil coisas pela cabeça. Uma das coisas, primeiras coisas que eu pensei assim, meu Deus, como que a mãe, o pai, né, os pais dessa moça reagiram a uma atitude dessa, um comportamento tão absurdo, né? De criar uma deficiência, sendo que, gente, tanta gente gostaria que não tem, né? Que tem que não tem a possibilidade de enxergar, daria tudo para poder ter, né, uma visão perfeita, e você vê uma pessoa que não dá o menor valor para essa condição, para essa bênção que ela tem na vida, porque a gente tem muitas bênçãos na vida. Se você for ver o fato da a gente ter saúde, a gente às vezes está numa condição de poder ajudar o outro, de, de ter, não passar por necessidades extremas. Todo mundo tem as suas dificuldades, mas a gente sempre pode ver que a gente está numa condição bem razoável, né? Bem melhor do que muita gente. Então, esse tipo de coisa, assim, eu não consigo assimilar, sabe? Foi uma coisa muito chocante para mim. Então, assim, diante de uma situação dessa, aí é difícil você conseguir realmente se colocar, entender o que a pessoa, por que ela fez essas escolhas, porque são coisas, assim, que fogem, né, ao aceitável até. E a gente está justamente no momento que a gente. Esse é um dos absurdos, a gente vê muitos absurdos acontecendo atualmente, né? Então, esse foi um que eu citei porque é uma coisa que me chocou demais. E a gente está lidando com muitas situações absurdas. E é imprescindível que a gente consiga se manter em equilíbrio e achar esse caminho do meio de não se isolar absolutamente do que nos cerca, mas também não entrar nessa energia, nesse desequilíbrio, nesse caos. É conseguir se manter num caminho de ordem mesmo em meio ao caos. Mas isso não quer dizer que você simplesmente tenha que se alienar e não olhar mais para nada, não saber o que está acontecendo à sua volta. É necessário que a gente veja o que está acontecendo à nossa volta, que a gente tenha acesso às informações, porque a gente também tem nosso papel aí. A gente não tem, nós não podemos achar que a gente tem que aguardar que tudo aconteça e que a gente não faz parte desse processo. A gente faz parte desse processo. E é por isso que a gente tem que estar acompanhando, mas acompanhando sem se deixar envolver pela negatividade, ou por essas situações assim absurdas, né? Sabendo que a gente tem que manter o equilíbrio, porque a gente tem que contribuir para que as coisas avancem para um momento muito mais positivo, para um mundo mais evoluído, um mundo mais justo, mais equilibrado, de muito mais luz. Então a gente tem que manter a nossa luz acesa, mesmo diante de tanta escuridão que a gente tem presenciado. A nossa luz é muito importante. Então, é um exercício diário, a gente observar o que está acontecendo, né? Como disse, você observa, mas não absorve. Você se mantém informado para que isso seja combustível para você saber onde você pode contribuir ou não. Há coisas com as quais você não vai poder fazer, contribuir com nada. Então ali você, se eu não posso ajudar aqui, eu não vou me envolver.
há coisas em que a gente pode contribuir, nem que seja divulgando, ou nem, há situações em que a gente pode realmente ajudar, né, dar um suporte, que seja um suporte emocional, ou ouvir, acompanhar, né? E no que a gente puder contribuir, seja da forma que for, né, emocional, material, espiritual, a gente deve contribuir, mas sem absorver o que não é seu. O que é do outro é do outro. Você pode auxiliar, mas você não caminha por ninguém. Cada um caminha com as próprias pernas. A gente não pode ser muleta de ninguém. Mas estar atento ao que acontece ao nosso redor é muito importante, inclusive para os nossos aprendizados diários, porque a gente aprende todo dia alguma coisa. Tudo que a gente presencia nos traz alguma lição, alguma evolução, alguma contribuição. Então, sobre esse texto, eu queria falar isso, né, da gente tentar acompanhar essas capotadas que o mundo está dando, né, se equilibrando, que nem um surfista, né, numa onda, né, aquela onda imensa, gigante, e a gente ali tentando se equilibrar e tentando não tomar nenhum caldo, não cair. Esse é o nosso trabalho atual. Mas assim, e observar as outras pessoas com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão, porque nem todo mundo está tendo atitudes que para nós, né, são incorretas, ou que parecem extremamente erradas. Nem todos que têm certas atitudes estão e têm total consciência também. Eles estão talvez começando a trilhar o caminho. A gente vê que tem muita gente agora que está começando a despertar, começando a entender as coisas que acontecem, aceitar os argumentos mais lógicos, mas elas precisaram de um tempo maior. Então a gente tem que ter essa paciência, essa compreensão, também faz parte da nossa contribuição nesse momento, né? Nós tivemos o nosso tempo, então a gente tem que aceitar o tempo dos demais, certo? Então, espero que vocês façam também esse exercício, que os seus processos estejam caminhando da melhor forma possível. E agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo conteúdo.